Saiba agora mais detalhes sobre a finalização do plano de erradicação da febre aftosa no Brasil com o repórter Pablo Ulisses. Bom dia, Pablo. Bom dia, Marcelo. Eu estou aqui com o coordenador de sanidade da CNA, Décio Coutinho, que vai falar sobre o encontro do grupo de trabalho de sanidade da CNA que se reuniu aqui em Brasília nesta quinta-feira. Um dos temas que foi discutido foi a questão da febre aftosa e destaque para a participação de 15 federações por videoconferência. Décio, bom dia. Que pontos em relação à febre aftosa você destacaria nesse encontro? Bom dia, é um prazer e uma satisfação estar aqui. Com relação ao Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o Departamento de Saúde Animal e a Coordenação de Febre Aftosa do Ministério da Agricultura estiveram aqui apresentando a proposta do novo plano de erradicação da febre aftosa, que contempla o processo de retirada da vacinação contra a febre aftosa, informando o resultado do processo de consulta, porque esse plano foi apresentado em 11 reuniões setoriais e foi feito um processo de consulta a todas as entidades com relação a propostas de mudança e de melhoria do plano. Essas informações foram para o Ministério da Agricultura, estão sendo trabalhadas e que vão dar origem ao plano final que deverá ser apresentado ao setor já na segunda quinzena do mês de julho. Então, com relação ao programa de febre aftosa, esse foi o ponto principal discorrido durante a nossa reunião. Há uma expectativa da CNA em relação a quando o Brasil vai de fato ser totalmente livre da febre aftosa? Porque esse é um dos maiores instrumentos que nós podemos agregar ao processo de comercialização da carne bovina e da carne suína, né? Apesar de nós comercializarmos carne e animal vivo e material genético para mais de 158 países, estão fora do nosso portfólio de venda os principais países, os países que pagam melhor por esses produtos, que exigem a condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, esse é um instrumento que a gente quer agregar no menor espaço de tempo possível. Mas isso não quer dizer desenvolver um plano de retirada da vacinação de forma inconsequente ou de forma atropelada. Pelo contrário, nós queremos que esse passo seja dado com muita qualidade técnica, com muita responsabilidade, para que a gente não sofra nenhum revés e não tenha que voltar e perder a condição conquistada. Bom, outro tema do encontro foi o plano de sanidade de caprinos e ovinos. Como é que andam as discussões? Dentro de toda a discussão, esse foi o quarto tema discutido durante o grupo técnico. E, para nossa surpresa, com uma participação muito efetiva, principalmente do estado de Goiás e dos estados da região Nordeste, né? Então, o Ministério da Agricultura veio apresentar o rascunho da instrução normativa do novo plano de sanidade de caprinos e ovinos, que será colocado em consulta pública ainda dentro do mês de junho, até o final do mês de junho. Que desenvolveu nessa apresentação deles uma série de questionamentos, uma série de perguntas, que foi extremamente positivo para o resultado da reunião do grupo técnico, porque não ficou preso especificamente à questão da bovinocultura de corte ou a bovinocultura de leite, né? Mas conseguimos extrapolar também para a parte de caprino e ovinocultura. E tivemos como resultado dessa discussão uma proposta de uma reunião específica com as federações para a discussão da proposta do novo plano de sanidade de caprinos e ovinos. Bom, em relação ao mormo, é um problema muito recorrente para quem cria cavalos ou equinos de forma geral. O que foi discutido em relação a esse ponto? Nós pedimos explicações ao Ministério da Agricultura do porquê até esse momento não foi colocada em consulta pública a nova proposta de instrução normativa do mormo.
foi realizado todo um trabalho, foram grupos de trabalho que foram constituídos, inclusive um grupo pela Comissão de Agricultura do Senado. Depois esse grupo apresentou uma série de propostas, o FONESA enriqueceu essas propostas, que deu origem a essa nova instrução normativa. E a gente está aguardando que ela seja colocada em consulta pública. O Ministério da Agricultura nos garantiu que estará colocando em consulta pública ainda dentro do primeiro semestre. O outro tema foi a questão dos testes de diagnóstico, o teste de ELISA, que está em processo de reconhecimento pela coordenação de laboratórios do Ministério da Agricultura, e o teste de Westerborten, que nós conseguimos solucionar o problema das tiras e todos os laboratórios estão abastecidos em condição de realizar os testes. Bom, falando um pouco agora de brucelose, o que vocês discutiram nessa reunião? Na questão da brucelose e tuberculose, o principal ponto foi a falta de insumos para o diagnóstico de brucelose e tuberculose. E os técnicos do Ministério da Agricultura nos apresentaram toda a trajetória de discussões, que inclusive a CNA fez parte desse grupo de trabalho que apresentou essas discussões, e o que nós temos finalizado. Ponto 1. Os insumos para diagnóstico de brucelose e tuberculose passam obrigatoriamente a ser comercializados nas atuais revendas de vacina contra a febre aftosa. Ou seja, o comércio em geral é quem vai comercializar esse produto. Ponto 2. Emergencialmente, o Ministério da Agricultura autorizou a importação desses produtos para suprir a necessidade do nosso mercado. E como ponto 3, a gente continua com a reunião do grupo de trabalho para traçar estratégias de longa duração para que a gente não venha a ter novos episódios como tivemos no ano de 2016 e agora no início do ano de 2017, de falta de insumos. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o coordenador de Sanidade Animal da CNA, Décio Coutinho, Marcelo.